Olá, tudo bem? A TV Afiada vai entrevistar Rui Falcão, jornalista, ex-presidente do PT, e eu vou perguntar a ele, e se o Lula não for candidato? E que história é essa de uma nova carta aos brasileiros, que segundo a agência americana Bloomberg, é uma carta para acalmar os mercados? Olá, tudo bem? Eu entrevisto Rui Falcão, jornalista, foi presidente do PT, e a primeira coisa que eu pergunto a ele, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, deu entrevista à agência americana de notícias Bloomberg, que, segundo a Bloomberg, foi uma entrevista com o objetivo de acalmar os mercados. Nessa entrevista, ela teria dito que não há o que temer do Lula, o Lula é tudo menos um radical, que ele vai lançar uma carta aos brasileiros, exatamente com essa intenção de acalmar os mercados. Por que o presidente Lula lançaria uma carta para acalmar os mercados? Qual a necessidade de acalmar os mercados? Paulo Henrique, hoje, por sinal, almocei com o presidente Lula. E ele reafirmou, na conversa comigo, a ideia de lançar uma carta aos brasileiros. Mas o conteúdo que está sendo elaborado por ele e algumas pessoas próximas não tem essa preocupação nem de irritar nem de acalmar mercados. O que o presidente Lula, e eu acho isso também, se ele é radical, se ele é mediador, se ele é conciliador, a mim não importa. Importa dizer que, pela obra que ele fez, pelo governo que fez e nas condições que o nosso país vive, com entreguismo desbragado, com um monte de corruptos no governo, é a única pessoa que tem condições de retomar um processo de desenvolvimento no país, com soberania, com o fim dessas privatizações que são entrega do patrimônio, com distribuição de renda, com redução das desigualdades. Então, essa carta que ele pretende fazer é uma carta ao povo mesmo, não uma carta aos mercados. Então, eu acho que é correto ele dar a expectativa de retomada do seu legado, que, na verdade, popularmente significa a volta aos bons tempos. Porque eu vou nos lugares e falo assim, você gosta do Lula, não gosta do Lula, mas você está melhor hoje ou na época dele? Estava melhor na época dele. E não basta voltar aos bons tempos, porque o país hoje é outro. Então é preciso, por exemplo, revogar a emenda 95, que congelou o orçamento, a saúde. Chamada PEC da morte. A PEC da morte. É preciso rever as privatizações, principalmente o atentado, a lesa pátria, que é a entrega da Petrobras para as multinacionais. Mas eu te pergunto, nessa mesma entrevista, a senadora Gleisi Hoffmann disse que não há nenhum perigo de o presidente Lula eleito ameaçar a estabilidade financeira do país, porque ele é a favor de um equilíbrio fiscal. Essa PEC da morte não diz exatamente que o objetivo é atingir o equilíbrio fiscal, então podemos supor que eleito e nessa carta ao povo brasileiro, o presidente Lula possa vir a dizer que vai revogar a PEC da morte? Não, ele tem dito que vai consultar a população ou através de um plebiscito ou de um referendo, porque para você fazer uma emenda constitucional para revogar essa PEC, vai demorar 6 meses, 1 ano. Então é preciso voltar ao soberano, voltar ao povo, que é quem realmente tem legitimidade para determinar essas coisas. E ninguém vai conseguir governar com a PEC da morte. O próprio Temer, agora com a PEC da morte, é obrigado a fazer com que o BNDES dê ao Tesouro 100 bilhões de reais para fechar as contas. Senão nem com a PEC da morte ele fecha as contas. Que é uma mega pedalada. Agora, nós queremos estabilidade fiscal. Ninguém é irresponsável, ninguém quer quebrar o país. Aliás, tinha estabilidade fiscal na época do presidente Lula. Agora, não vamos ter estabilidade fiscal à custa da volta da pobreza, do Brasil voltar ao mapa da fome. Então, é um presidente que quer unir o país, mas que tem lado. Então, é preciso que ele tome o lado das maiorias que estão hoje sacrificadas. A Oxfam, estatística recente, mostra que a desigualdade aumentou no país, que os homens estão ganhando mais que as mulheres para a mesma função, que os brancos ganham muito mais do que os negros na mesma função. E um estudo agora da nossa São Paulo dá um retrato cruel da desigualdade em São Paulo. Quem mora aqui, nessa região onde nós estamos falando,
tem expectativa de vida 20 anos maior do que quem mora no Jardim Ângela, na Zona Sul, dentro da maior cidade do país. Isso é inadmissível. A expectativa de vida aqui em Higienópolis é 78, 79 anos, lá no Jardim Ângela 20 anos a menos, principalmente para a juventude negra, que é alvo de massacres por parte da Polícia Militar, inclusive. Claro. Agora, eu te pergunto, em 2002 o presidente Lula lançou uma carta aos brasileiros com a ajuda do então ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Foi uma carta que a gente pode dizer que foi uma carta dirigida aos brasileiros ricos. Posso esperar, então, que você não gostou? Você respeitou a sua divergência? Você poderia dizer, então, agora que a carta de 2018 será dirigida aos brasileiros pobres? A maioria dos brasileiros, eu diria. E a carta de 2002, com a qual eu não concordo na sua inteireza, tinha o objetivo de dizer o seguinte: o Mário Amato dizia 800 mil empresários vão sair do Brasil, o Lula vai rasgar contratos. E ele diz, não, eu vou cumprir os contratos, eu quero dar segurança jurídica. Claro. E no governo atendeu a maior parte dos brasileiros, embora também tivesse atendido bastante o pessoal do andar de cima. Tanto que ele se jactava disso. Nunca ninguém ganhou tanto no meu governo, tanto os pobres quanto os ricos. Não sei por que falam mal de mim. Agora nós estamos vendo que falam mal dele porque ele tem lado, porque ele quer defender a maioria da população. E eles estão com um programa de governo para afastar essa maioria. Claro. Um programa que não passaria por uma eleição. Exato. Daí uma das razões para o golpe. Você talvez conheça, deve conhecer certamente, aquela frase da Alzirinha, filha do Getúlio, que quando diziam que o pai dela era o pai dos pobres, ela dizia pai dos pobres e mãe dos ricos. Nós não podemos reeditar, e tenho certeza que nesse período agora, não só por disposição nossa e do Lula, mas porque eles também não querem isso. Que se tivessem essa certeza de que o Lula ia ser o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos, não estariam dando golpe. Não estariam tentando interditar a candidatura dele. Então, valeu a pena ter feito uma política tão generosa com os ricos, se os ricos derrubaram a Dilma? Não. Você tem um problema, você sabe disso, que chama correlação de forças na sociedade. Claro. E essa correlação, no caso do Brasil, é medida também no parlamento. Então, várias das medidas que o presidente Lula pretendeu avançar não tinham respaldo no parlamento. E nós, do PT e o governo, nós erramos porque deixamos de levar esses temas para o debate com a população, de organizar grupos de apoio a essas políticas de reformas. Claro. Duas coisas eu te cito como prova disso. Uma foi não ter feito a democratização da mídia. Claro. E pagamos por isso. E a outra é não fazer uma reforma tributária num país que, junto com a Estônia, é o único que não cobra imposto sobre dividendos, que foi retirado pelo Fernando Henrique Cardoso em 1995. Era 15%. Tem país que é 30%, 35%. Como o imposto sobre as grandes heranças, claro, que vai de 4% a 8%, quando você tem no mundo 30%, 35%, que é justamente para não perpetuar a desigualdade. E aumentar um pouquinho a progressividade do imposto de renda. Aliás, é uma coisa que está sendo estudada, que se você isentar embaixo e elevar um pouquinho a alíquota de cima, você alivia um setor grande da classe média e a maior parte dos trabalhadores. E o que você perde embaixo, são 16 bilhões de reais, você ganha em cima tranquilamente, sem tirar muito dos de cima. Isso estará no programa do presidente Lula? Esse programa está sendo construído no debate com a sociedade. E há um grupo trabalhando também, são várias contribuições. Sob a chefia do Fernando Haddad. O programa de governo. Programa de governo. Isso, sob a coordenação do Fernando Haddad. Um grupo que vai ser ampliado. Tá. Mas há contribuições do partido, de intelectuais, de economistas. Eu tenho insistido muito em 3 questões junto ao presidente Lula. A primeira é a retomada plena da democracia no Brasil, que nós não temos uma democracia hoje. Sim. O Gabeira, desculpe fazer esse... O Gabeira dizia o seguinte, que ele fumava maconha, mas sem o canabiol, sem o princípio ativo. Sei. Então, dizem os especialistas... Como dizia o Clinton, ele fumava, mas não tragava. Isso, que isso aí não dá barato. É. Então, a democracia brasileira, eles retiraram a substância da democracia, embora não a extinguiram formalmente.
Então, o voto não vale mais nada. Você vota, mas você não opina, você não participa, você não decide. Então, é uma democracia de fachada. Perfeito. Então, isso era uma das coisas. A outra é uma reforma tributária e a terceira, que há décadas vem me batendo por isso, é democratizar a mídia. A mídia. Nós vamos continuar conversando com o Rui Falcão, jornalista, ex-presidente do PT. Vamos falar da democratização da mídia, vamos falar da reforma tributária e vamos falar também, e se o Lula não for candidato?